fala. E eu quero começar falando que ninguém que tem saúde mental, saúde emocional e física deseja morrer. Não é? Você conhece alguém que deseja morrer assim? Só se estiver muito doente, né? Porque se tiver saúde emocional, física, deseja viver. Porque nós desejamos viver e defendemos a vida com todas as nossas forças. Isso tem uma razão de ser. Foi porque Deus, Ele não nos criou para morrer. Morrer não é bom. Às vezes a gente cria filosofia sobre a morte. Mas morrer não é bom, porque Deus não nos criou para morrer. Nos criou para ter vida, e vida eterna. Inclusive foi o próprio Deus que colocou a ideia de eternidade na mente do homem. Vamos lá em Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu tempo. Então teve tempo, né? Porque tudo fez formoso ao seu tempo. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Tem coisa que o homem não sabe do princípio e tem coisa que o homem também não sabe do fim, não é? Mas Deus colocou a ideia de eternidade em nós. É por isso que nós buscamos a eternidade. É por isso que nós queremos continuar vivendo. Você pode observar que a ciência, ela estuda uma maneira de nos levar à eternidade, é ou não é? Teve um cientista que disse que eu acho que em 2050 nós já teremos eternidade. Olha que coisa absurda. Duvido. Não, ele está falando pela ciência, não pela verdade. Ele está falando pela ciência. Por isso, o homem, dentro da normalidade, tem o desejo e a expectativa de viver eternamente. Você vai notar que até a gente chegar, sei lá, aos 50 anos, por aí, a gente nem pensa na morte. A gente pensa que a gente não vai morrer, não é verdade? Todo mundo morre, menos a gente. Mas quando chega aos 50, você já pensa muito nela, porque invariavelmente todos morreremos. A palavra fala que é dado ao homem morrer uma vez e depois vem o juízo. Então, independente do desejo em nós de ter vida eterna, invariavelmente encontramos a morte. E isso é um grande problema e uma grande contradição, pois desejamos a vida eterna em nossos corações, a nossa vida termina, nosso corpo envelhece, nosso joelho dói, nossa coluna trava, dá dor de cabeça, o dente cai, a visão fica turva. É ou não é? É ou não é? A palavra fala isso. Você garante? Se chegar à idade avançada, não é verdade? A pele enruga, tem uns que vão para o cirurgião e estica, mas não adianta. Amém? Pois nós desejamos a vida. E a má notícia disso tudo é que a morte é culpa do próprio homem. Essa é a má notícia. Veja em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, a culpa da morte entrar aqui no nosso território terreno, vamos dizer assim, na terra, é culpa do próprio homem. Sem o conhecimento de Deus, o homem com desejo de eternidade plantada em seu coração pelo próprio Deus, se lança por si mesmo na busca de uma solução científica para atendê-lo neste desejo de eternidade. E eu tenho uma má notícia: não vai encontrar.
na ciência, uma forma de viver eternamente. Mas a boa notícia disso é que Deus já nos trouxe a solução para este problema mortal, por meio de seu Filho Yeshua, a ressurreição. Ressurreição é o ato, o efeito de ressurgir, ou seja, de retornar, de voltar. E poucos são os que acreditam nesta solução divina. Espero que todos que estão aqui acreditem. Porque se tu não acredita, tu é o mais miserável dos homens. Amém? E essa solução foi o seu filho Yeshua, quem trouxe e o primeiro a ressurgir dentre os mortos. Veja em João 20, de 1 a 9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e outro discípulo, a quem Yeshua amava, que é João, né? E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Para ela, tinham roubado o corpo de Yeshua, porque para nós não é natural ressurgir depois da morte. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os panos de linho ali deixados. Todavia, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu os panos de linho ali deixados, e que o lenço que estivera sobre a cabeça de Yeshua não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não entendiam a Escritura, que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Você vai notar que nem os discípulos entendiam isso ainda. Isso foi surpreendente. Um homem ressurgir depois de morto. Inclusive, os discípulos de Yeshua não compreendiam que ele morreria de fato, porém voltaria vivo, pois Deus não deixaria sua alma presa no Sheol, ou Sheol, exatamente como profetizado pelo rei Davi no Salmo 16:10. Pois não deixará a minha alma no Sheol, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Veja também o Salmo 30, de 1 a 3. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me levantastes e não permitiste que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Ó Senhor, Deus meu, a ti clamei e tu me curaste. Senhor, fizeste subir a minha alma do Sheol, conservaste minha vida dentre os que descem a cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu santo nome. Por isso que nós adoramos o Senhor. Inclusive o próprio Yeshua, já ressurreto, explica a seus discípulos lá em Lucas 24, de 44 a 46. Depois lhe disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí, ó, tem coisas sobre Yeshua em todas as escrituras. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Mashiach padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos. Você pode entender que ainda que Israel tivesse com as escrituras nas mãos, eles não tinham entendido isso, porque haviam quebrado o pacto. E quando a gente quebra o pacto com Deus, a gente
para de compreender a obra de Deus. Por isso que quando Yeshua chegou, Israel não compreendeu que era um Mashiach. Por isso, Yeshua teve que abrir o entendimento do coração deles para compreender o que havia escrito sobre ele em todas as Escrituras. Inclusive, Pedro, já cheio do Espírito de Deus e a sabedoria divina, fala em seu discurso sobre isso, lá em Shavuot, não é? Em Pentecostes, usando, sabe que Salmo 16 de Davi. Veja em Atos 2, 25 a 28. Porque dele fala Davi. Dele quem? De Yeshua. Davi falava de quem? De Yeshua. Sempre via diante de mim o Senhor. Quem é esse Senhor? Yeshua. Porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. E além disso, a minha carne há de repousar em esperança. Davi aqui está dizendo que morre, sim, mas morre com esperança de um dia ressurgir também. Davi vai ressurgir também. Pois não deixará minha alma no Sheol, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Ou seja, corrupção na Bíblia é o apodrecimento do corpo. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na sua presença. Então Pedro, cheio do Ruach HaKodesh, começa a explicar agora o Salmo de Davi, em Atos 2:29. Irmão, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Ou seja, Davi não estava falando de si mesmo, mas estava falando de quem? Do Mashiach. Porque Davi viu corrupção. O corpo dele foi enterrado. E só tem os ossos dele. Nem sei se os ossos ainda tem. Mas Yeshua não. Ele morreu, foi sepultado, ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra e ressurgiu para a glória de Deus. Porque a morte não teve poder para conter Yeshua, porque Yeshua não tinha pecado nenhum. Por isso o Pai o ressuscitou para a nossa justificação. Tem muita gente que pensa que Yeshua morreu para nos justificar. Yeshua morre por culpa nossa, por causa de nossos pecados. Se ele tivesse só morrido, não haveria salvação para nós. Mas como Deus o ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Por isso, hoje, nós podemos estar aqui glorificando o nome do Filho e o nome do nosso Pai Celestial. Pedro está nos ensinando que se Davi está sepultado em Israel até o dia de hoje, obviamente, o que ele falou no Salmo 16, não deixará a minha alma no Sheol, nem permitirá que o teu santo veja corrupção, ele não falou dele mesmo, visto que seu corpo está sepultado em Israel, e viu a corrupção, ou seja, apodreceu no pó. E Pedro continua dando a explicação do Salmo 16 de Davi, em Atos 2, de 30 a 32. Sendo, pois, ele profeta, o rei Davi, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes, prevendo isso, Davi falou da ressurreição de Mashiach, que a sua alma não foi deixada no Sheol, nem a sua carne viu corrupção, não apodreceu no pó. A carne do Senhor não apodreceu no pó. Ainda que ele tenha apanhado, ainda que ele tenha sido furado aqui no lado e tenha rompido o coração dele e derramado todo o seu sangue, ainda que ele tivesse com o corpo todo cheio de hematoma e de ferida, ainda que a mão dele tivesse buraco, que os pés tivessem buraco, ainda assim ele foi enterrado, e em 3 dias e 3 noites ressurgiu, e quando ele apareceu aos discípulos, o que ele falou? Eu não sou um fantasma. Fantasmas têm carne e ossos como eu tenho?
Ó, toca ali. Então a carne dele não apodreceu, não viu a corrupção. Ora, a este Yeshua Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Você é testemunha disso? Sim. Amém? Então você está incluído aqui. A partir deste tempo, a ideia de eternidade que Deus colocou no coração do homem pode ser plenamente satisfeita, mas só em Yeshua, seu Filho. Ela já nos foi dada. Veja o que está escrito em 1 João 5, 11 a 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu o quê? A vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Meu Deus, nem judeu nem gentio. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Porque Deus colocou a vida eterna nele. Por quê? Porque Deus quis. Então, se eu não tenho Filho, eu não tenho a vida eterna. Se eu digo que eu amo Hashem, que eu amo o Pai, que eu amo Deus Todo-Poderoso, mas não tenho Yeshua, Deus nem te ouve. Amém, meu irmão? Porque está escrito, a vida eterna está no Filho. E a maneira de obter, alcançar a vida eterna, é essa que está escrita em João 3, de 15 a 16. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então, a vida eterna está no Filho de Deus. Não adianta dizer que você ama a Deus se não ama o seu Filho. Porque a vida eterna que tanto nós desejamos está nele. E é nele que nós encontraremos essa vida. Porque Deus não mente. Amém? Então a conclusão óbvia é que por meio da ciência humana, o homem jamais alcançará êxodo na busca da vida e muito menos da vida eterna. Não adianta a ciência. O homem não vai encontrar a vida em lugar nenhum. Não está em Marte, não está em Netuno, não está na Lua, que eles estão querendo vasculhar porque tem água. Não está em outra galáxia, não está no fundo do mar, não estão nas ilhas isoladas, não está no deserto. A vida está em Yeshua, o Filho do Deus vivo, o Rei de Israel, o Santo de Jacó, o Mashiach, que há de voltar para a glória de Deus. A vida eterna só o nosso Deus pode dar, e ele já havia prometido antes dos tempos eternos. Veja lá em Tito 1:2, que você pouco lê, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Ó, Deus nos prometeu a vida eterna, e ele cumpriu. A vida eterna está em Yeshua. Se você permanece nele até o fim, você certamente voltará para reinar com ele na face dessa terra. E sabe aonde? Em Jerusalém, amém, na terra de Canaã. Então, eu costumo dizer que a igreja verdadeira de Mashiach está caminhando no deserto em direção da terra da promessa, assim como Israel. Israel está batalhando pela terra na guerra física. Nós estamos batalhando pela terra nas regiões celestiais. Amém? Precisa das duas batalhas. Uma é feita por Israel e outra é feita pela igreja em oração por Israel. Amém? Então, meu irmão, a maneira de encontrar a vida eterna é crer em Yeshua HaMashiach. Então, a conclusão óbvia é que por meio da ciência humana, o homem jamais alcançará êxito na busca da vida, e muito menos da vida eterna. A vida eterna só o Deus Criador pode dar.
e ele já havia prometido antes dos tempos eternos. Em Tito 1:2, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Eu gosto muito desse texto de Tito, porque a gente entende que Deus não pode mentir, então a sua vida eterna está garantida, meu irmão. Amém? Ainda que nós morramos hoje, certamente você vai voltar nessa terra. Inclusive, Deus proclamou por meio de seus profetas, veja Daniel 12:2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Você quer acordar do pó da terra para quê? Para vergonha eterna ou para a vida eterna? A escolha é nossa, somos nós que escolhemos. Porque se você se apegar em Yeshua, a vida eterna está nela. E você vai ressurgir do pó para a glória eterna, para a vida eterna. Amém? E para saber se você já tem a vida eterna, Yeshua dá uma dica do que tem que estar dentro de nosso coração. Sabia disso? Vamos lá em João 17, de 1-3. Depois de assim falar, Yeshua, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhes têm dado. Ó, se você crê em Yeshua, é porque o Pai pegou você e entregou na mão dele. E falou assim para ele: Filho, todo aquele que eu te der, você vai dar a vida eterna. Olha que coisa. E a vida eterna é qual? É esta. Presta atenção. A vida eterna é essa. Que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro. Errat. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errat. Você precisa reconhecer. A gente estava conversando ali fora. Você não pode conhecer Trindade. Você tem que reconhecer que Deus é um, é o Pai. Os discípulos chegaram a Yeshua e perguntaram: ensina-nos a orar ao Pai. Como é que ele ora? Nosso Pai que está nos céus. Olha que coisa. Se fosse Trindade, Yeshua ia falar o quê? Eu que estou aqui na terra, no momento, não é? Por que ele falou? Por que ele faz uma oração referente ao Pai que está no céu, gente? Pai nosso, por que ele não falou eu nosso, ou eu de vocês? Não é? Eu de vocês. Ele falou Pai nosso. Inclusive, ele se inclui. Porque ele sempre falou: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, a garantia que você tem vida eterna é que você reconheça ao Pai como o único Deus verdadeiro. Fica só nisso? E aí, Yeshua HaMashiach, aquele que tu enviaste. Você tem que reconhecer os dois. Tem um texto na Bíblia que diz que os santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. É só guardar o mandamento? Tem que ter o testemunho de Yeshua. É só ter o testemunho de Yeshua? Tem que guardar o mandamento. Aí sim você é santo. Senão tu não é santo. E você só tem a vida eterna se reconhecer que o nosso Pai Celestial é um, nosso Deus é um. E que o nosso Salvador é o seu Filho. E na Bíblia diz que debaixo do sol não importa que haja outro nome que possa salvar.
a não ser o nome dele. A vida eterna está nele. A salvação veio por ele. E você precisa de reconhecer ao Pai como o único Deus. Nunca esqueça o Shema Israel. E o interessante é que um dos principais sacerdotes pergunta a Yeshua o que muita gente pergunta: o que devo fazer para obter a vida eterna? Veja em Lucas 18:18. Perguntou-lhe um dos principais: bom mestre. Ele falou: o que me chamou para isso? Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha a resposta de Yeshua em Lucas 18, 19 e 20. Respondeu-lhe Yeshua: por que me chamas bom? Ó, ninguém é bom senão um, que é o Pai que está no céu. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Você viu a resposta dele? O que ele está falando? Ó, por que me chamas bons, senão um, que é Deus? Então você precisa reconhecer Deus. E mais, você precisa obedecer os mandamentos. É por isso que Paulo fala: anulamos a lei pela fé? Não, antes a estabelecemos. Então, meu irmão, aí está para todos nós onde e como alcançar a vida eterna. Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Yeshua é a solução de todos os problemas da humanidade. Se você quer vida, está nele. Se você quer conhecer o Criador, é por meio dele. Se você quer ver a verdade, eu sou a verdade. Esse texto tem que estar no nosso coração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E mais, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, você começa a compreender que então Israel está muito perdido. E Paulo fala sobre isso. Que Israel tem zelo de Deus, mas sem sabedoria. E se eu não estou em Yeshua, e se eu não aceito Yeshua, eu não chego ao Pai. Muitos dizem, todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Um caminho só que leva. E este é Yeshua. Você notou que tudo está concentrado em Yeshua? Yeshua tem a primazia de todas as coisas para Deus. Para Deus, tudo Ele entregou na mão do Filho. Deus entregou na mão do Filho o reinado da terra. O Filho reinará na terra de Jerusalém. Inclusive, você não pode nem jurar por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Quem é o grande rei? Yeshua é o cabeça da criação. Olha, ele é o cabeça da criação, ele é o cabeça da igreja. O homem é o cabeça da mulher, ele é o cabeça do homem e o pai é o cabeça de Yeshua. Ó, Yeshua tem primazia em tudo. Se você quer a salvação, se você quer a vida eterna, se você quer compreender a verdade, quer ser liberto, quer ter gozo e alegria, tudo isso você vai encontrar na rocha. Por que rocha? Segurança. A paz que ele deixou. Se nós fizermos o que Yeshua disse, muito problema vai embora.
Ele falou assim: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Se você se entregar a Ele, Ele vai agregar a você tudo o que é necessário. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Hoje a igreja anda ansiosa para fazer isso, até ansiosa para fazer a obra de Deus, a igreja anda. Mas Yeshua falou: não andeis ansiosos por coisa alguma, nem do que haveis de comer, nem do que haveis de vestir. Os gentios não procuram isso? Hein? Mas tu não é gentio. Tu não tem que procurar isso. Você tem que buscar o reino dos céus, porque Deus sabe que você necessita. Deus não deu um corpo para nós. Ele sabe que nós precisamos de comer, de beber, de vestir. Ele sabe, ele tem consciência disso. E ele não vai te desamparar. Ele não vai. Ainda que você fique nervoso, Deus não desampara um homem. Experimenta, fazei prova de mim. Yeshua falou: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Faz isso para você ver de todo o teu coração. Se Deus não te agrega tudo o que é necessário, até coisa além. Ele falou isso para quem? Hein? Para quem? Para quem que Deus falou isso, gente? Para que rei? Ó a dica. Hein? Ei, Salô? Tu não pediste isso, não me pediste sabedoria, porque ele buscou o reino dos céus. Então eu te darei até o que tu não me pediu. Ó. Ele acrescentou tudo a Salomão, porque Salomão buscou o reino dos céus. Ele pediu sabedoria para julgar o povo de Deus. Ele podia ter pedido o quê? Riqueza e derrota dos inimigos de Israel. Mas ele não pediu. Ele pediu sabedoria. Ele buscou o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas lhe foram acrescentadas. Deus não muda. Se ele disse que a vida eterna está no Filho dele, está no Filho dele. Se o Filho dele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é aí que você vai encontrar a vida. É aí que você vai chegar ao Pai. Se ele disse: buscai o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisa é essa? Tudo. A sua roupa, a sua comida, tudo. Seu carro, a sua casa, seu casamento, seus filhos, tudo é demais. Tudo. E se você fizer, além dele agregar as coisas a você, no futuro, a vida é eterna. Acabou o seu problema. Acabou o meu problema. Amém? Shabbat Shalom.